Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e agora a gente vai falar sobre a Fórmula 2. A Fórmula 2 que também vai entrar no seu Summer Break, né? Essa temporada voltando a mais etapas, né? Com apenas 2 corridas por etapa. E a gente chega no Summer Break com liderança brasileira e com os brasileiros da Fórmula 2 indo muito bem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder nada do que a gente vai postar por aqui. Deixa o seu like e deixa o seu comentário sobre o que você está achando das atuações do Felipe Drugovich e do Enzo Fittipaldi. E bom, galera, acho que não tem como a gente começar esse vídeo de uma maneira diferente sem falar da temporada que vem fazendo o Felipe Drugovich, né? Ele é o atual líder do Campeonato Mundial de Fórmula 2, 180 pontos e vem numa regularidade gigante. Ele deixou de pontuar, se eu não estou enganado, apenas em 2 corridas, sendo as 2 sprints, né? Onde apenas os 8 primeiros acabam sendo contemplados com os pontos. Ele não pontuou na Sprint Race de Mônaco, e perdão, ele não pontuou na Feature Race de Spielberg na Áustria, mas são 2 corridas apenas que ele deixou de pontuar e ele lidera o campeonato mundial com 180 pontos, alguns pontos à frente, né, quase 20 pontos à frente, são 21 pontos à frente do Theo Pourchaire, que é o segundo colocado. Esse campeonato mundial de Fórmula 2 que vem demonstrando algumas polêmicas, inclusive por decisões da diretoria de prova, né? Algumas, inclusive, envolvendo o próprio Drugo, envolvendo o Pourchaire, que são os caras que estão brigando ali pelo campeonato mundial. O Pourchaire, tanto em Silverstone quanto em Spielberg, deveria ter sido punido por extrapolar os limites de pista, né? E acabou não sendo punido e pontuando por consequência nessas etapas. O Drugovich se envolveu num acidente nessa etapa de Hungaroring, mas também não foi punido. Algumas pessoas acharam que ele deveria ter tomado 5 segundos. Eu acredito que foi mais um incidente de pista, questão de falta de experiência dos pilotos, tanto do Drugovich quanto do Hauger e do Logan Sargent. Mas o Drugovich ele ganhou 5 provas, né? São 2 provas por final de semana e o Drugovich acabou ganhando 5 provas. Entre elas, ele basicamente doutrinou o GP da Espanha. Ele ganhou as 2 provas na Espanha. É uma coisa que raros pilotos fazem. A última delas, inclusive, foi em 2018, se eu não estou enganado, com o Antonio Giovinazzi. Então, o Drugovich entrou para esse seleto grupo que ganhou 2 provas no mesmo fim de semana. Então, ele vai liderando o campeonato com muita regularidade. Ele pontua quase sempre. Como eu falei, ele deixou de pontuar 2 vezes apenas. O problema é que a maioria das pontuações dele, depois principalmente da Espanha, acabaram sendo pontuações pequenas, né? Ele conseguiu uma boa pontuação em Mônaco também, mas acaba sendo pontuação que os outros pilotos concorrentes do Drugovich acabaram tirando a vantagem do piloto brasileiro ao longo das etapas. Essa vantagem que a gente citou de 21 pontos já foi muito maior. Mas o que interessa para o Drugovich é essa regularidade. Embora o Pourchaire esteja marcando mais pontos em algumas etapas, ele deixa de pontuar também em algumas etapas. Por exemplo, o Pourchaire ele cometeu um erro que o Drugovich ainda não cometeu ao longo do campeonato. Na segunda etapa, que foi em Jeddah, por exemplo, ele deixou de pontuar. Ele saiu de Jeddah zerado, coisa que o Drugovich ainda não fez em nenhuma etapa. Então, essa regularidade do Drugovich é muito importante, embora a equipe que ele esteja, que seja a MP, seja uma equipe mais de meio de pelotão. O talento do Drugovich vai se destacando, mas a equipe vai prejudicando um pouquinho esse desempenho do Drugovich ao longo das últimas etapas. Eu ainda acredito que ele pode ser campeão sim, mas o desempenho que ele vem demonstrando ao longo do campeonato já mostra todo o talento do Felipe Drugovich, certo? A gente passa então pro Pourchaire, que é o segundo, né, 159 pontos, e o Logan Sargent, que eu citei no vídeo da Fórmula 1, ele que é piloto da academia da Williams, vem com 119. Ele começou fraco o campeonato, né, pontuou
pontuou pouco em 2 das 3 primeiras etapas, né? Saiu zerado de Jeddah também, mas nas últimas etapas, principalmente, ele vem demonstrando a sua força, inclusive ganhando provas, né? E isso coloca e o credencia para ser um dos postulantes a esse título, ele que é novato, né? Ele que chegou esse ano da Fórmula 3. Então o Logan Sargent é o terceiro e vem mostrando todo o seu valor. Inclusive já tinha passado o Theo Pourchaire, mas com a etapa fraca que ele fez na Hungria e com a vitória principalmente do Pourchaire na Feature Race da Hungria, o francês voltou a ficar à frente do americano. E em quarto lugar, o nosso Enzo Fittipaldi, que começou a temporada fraco. As 5 primeiras corridas, né, corridas não etapas, as 5 primeiras corridas ele passou zerado. Mas desde então ele vem conquistando pódios. Ele conquistou um pódio em Imola e ele vem de 2 pódios consecutivos em Hungaroring. Se eu não me engano, são duas vezes na P2, inclusive. Exato, são 2 vezes na P2. O Enzo não conquistou ainda a sua vitória na Fórmula 2, mas vem de pódios e vem com uma regularidade interessante de pontos, o que o coloca na 4ª posição. E querendo ou não, o Enzo é candidato sim ao título nesse momento. Ele tem 80 pontos de desvantagem do Drugovich, mas ele tá coladinho no Sargent. E a gente sabe que acontecendo o que aconteceu com o Drugovich na Espanha, por exemplo, o Enzo já consegue se credenciar à briga pela vice-colocação, né, pelo segundo lugar. Então o Enzo tá sim nesse time que briga pelo campeonato. Então a presença dos 2 pilotos brasileiros é muito importante pra gente. E o Enzo vai conseguindo a sua experiência na Fórmula 2, que é muito importante e que é fundamental para que ele consiga uma equipe melhor na próxima temporada e já chame a atenção das equipes da Fórmula 1. Vale lembrar que o irmão mais velho dele, o Pietro, é piloto de desenvolvimento da Haas. Então a família Fittipaldi está bem representada nesse momento. Em quinto lugar, nós temos o Jehan Daruvala, da Índia, que passou zerado na Hungria, mas também vem pontuando com alguma regularidade. Eu não acho ele um grande piloto, mas ele tem um bom carro e uma boa equipe nas mãos. Ele está na Prema, que é a maior equipe da Fórmula 2, né? Ali junto com a Arte, né? Com a RT do Theo Pourchaire, por exemplo. O Daruvala, acredito que ele tá realmente um pouco mais atrás, inclusive por conta das últimas etapas, ele era o 4º e viu o Enzo chegar como um foguete, né, para ultrapassá-lo. Então esse momento do Daruvala acho que não é tão bom e isso pode acabar prejudicando ele um pouquinho na volta. Vale lembrar que a gente tem mais 4 etapas da Fórmula 2, né, depois do Summer Break. A gente tem Spa, Zandvoort, Monza e aí depois só lá em novembro em Yas Marina. Então a gente volta com 3 etapas seguidas da Fórmula 2, Spa, Holanda e Monza, e aí só na última etapa do campeonato lá em Abu Dhabi. Com tudo isso dito, a gente vai também destacar alguns pilotos que foram bem ao longo da temporada, né? Ao longo dessa primeira parte da temporada. A gente tem o Ayumu Iwasa, piloto da Red Bull, que está, se eu não me engano, na equipe Dance, que também é um novato, que também já ganhou etapas e marcou poles. Ele é o 7º colocado com 90 pontos e vem demonstrando muito talento do piloto japonês. Outros pilotos da academia Red Bull são Liam Lawson com 88 e o Yuri Vips com 85, ocupando a 8ª e a 10ª posição. O destaque vai para o Yuri Vips, que teve um episódio racista na internet, que inclusive tirou o seu patrocínio da Red Bull, mas ele continua pilotando pela Hi-Tech. No meio dos 2 pilotos da Red Bull, a gente tem o Jack Durham, vice-campeão da Fórmula 3 ano passado, que vem com bons resultados na equipe, na UNI Virtuose, e tem 88 pontos. O atual campeão da Fórmula 3 é o Dennis Hauger, que tem 67 pontos, não vem com uma boa temporada, um norueguês que veio como um foguete na Fórmula 3 ano passado, sendo campeão. O Verschoor, o holandês Verschoor, ele está na 13ª colocação, mas eu destaco ele porque ele venceu a primeira corrida da temporada. Outro que eu quero destacar é o Clement Novalak, que se eu não me engano foi 3º colocado na Fórmula 3 do ano passado. Ele é o companheiro de equipe do Drugovich, mas não vem com bons resultados, tem apenas 26 pontos. Quero destacar o Ryan Nissany, que está a apenas 1 ponto de tomar um race ban, né?
Ele tem um ponto na carteira, né, na superlicença, vem causando vários acidentes e vem mostrando mais uma vez que só está na categoria por conta do dinheiro israelita dele. Então, Ryan Nissany eu também queria destacá-lo, porque ele também causou um acidente muito feio na etapa, se eu não me engano, de Silverstone, né, que para mim só aquilo ali era passível de um race ban. É um cara que não deveria estar na categoria, eu queria destacar ele também, tal qual o Roberto Merhi, que é o espanhol de 30 anos, 31 anos se eu não estou enganado, que substituiu o suíço Ralf Boschung na Campos e chegou conquistando o pódio em Spielberg, né? Ele conquistou 15 pontos na Feature Race de Spielberg. Fora isso, também destacar o turco Cem Bolukbasi, né, que é o companheiro de equipe do Enzo, e tal qual a relação Drugo Novalak e Enzo e o Bolukbasi, a gente consegue ver a disparidade do talento dos pilotos em equipes de meio de tabela. Enquanto o Drugo e o Enzo são primeiro e quarto colocado, com o Drugo com 180 e o Enzo com 100 pontos, como eu citei, o Clement Novalak tem 26 pontos, enquanto o Bolukbasi ainda não pontuou na temporada. Vale destacar também que o Bolukbasi ele acabou perdendo, se eu não me engano, 2 etapas por conta de um acidente que ele sofreu na etapa de Sakir, se eu não estou enganado, ou em Jeddah. Eu não lembro onde que ele sofreu esse acidente, mas ele sofreu um acidente muito feio que acabou tendo que ficar um tempinho de fora da Fórmula 2. Fora isso, acho que a gente tem bons prospectos para essas últimas 4 etapas. O Drogovic tem uma vantagem que ele pode manter, ele consegue ser campeão sem vencer mais nenhuma corrida. É óbvio que a gente quer muito que ele vença pelo menos mais uma ou 2 corridas para acentuar essa liderança, essa vantagem, mas ele consegue sim ser campeão sem vencer nenhuma corrida, é claro, torcendo muito pro desastre, principalmente do Pourchaire e do Sargent, né? O Enzo nem tanto, porque brasileiro é brasileiro. O ideal seria que o Drugo fosse o campeão com o Enzo sendo estando na vice-colocação. A grande questão é que, como você que acompanha o canal já sabe, o atual campeão da Fórmula 2 não pode voltar na temporada seguinte. Ele não pode defender o seu título. Então, o Drugo, chegando na sua terceira temporada e ganhando o título, ele teria que realmente acertar com uma equipe de Fórmula 1 ou de alguma outra categoria. Vale lembrar, como eu citei no vídeo falando sobre a ida do Fernando Alonso para Aston Martin, o Drugo está em negociações para ser o piloto de desenvolvimento da própria Aston Martin. Beleza? Quero saber de vocês o que vocês estão achando, se vocês estão acompanhando a Fórmula 2, e eu volto numa próxima para a gente falar sobre a Fórmula 3. Fechou? Muito obrigado e até a próxima.